No episódio anterior, observamos que as línguas, de forma semelhante aos seres vivos, apresentam variações ao longo do tempo e espaço. Além disso, notamos que, durante a duração do Império Romano na Europa, o latim desempenhou um papel importante, dividindo-se em duas modalidades: o latim clássico, utilizado em documentos e assuntos políticos, e o latim falado pelas pessoas comuns, utilizado nas interações do dia a dia. Conforme o tempo avançou, o latim clássico perdeu parte de sua relevância, cedendo espaço para as variantes faladas, que passaram a ser utilizadas também na escrita. No começo, todas essas variantes faladas que se originaram do latim eram chamadas de línguas vulgares. A palavra vulgar se refere exatamente ao que era falado pelo povo. Vulgar vem do latim vulgus, que significa povo, ou seja, eram as línguas faladas pelas pessoas comuns que já não falavam latim. Portanto, o que hoje chamamos de dialeto siciliano, bolonhês, piemontês, veneziano, lombardo ou florentino, entre outros, eram originalmente considerados línguas vulgares. No entanto, as línguas vulgares não eram bem vistas pelas pessoas que utilizavam o latim clássico, principalmente na escrita. Frequentemente, o uso das línguas vulgares era criticado e suas variações eram consideradas como erros que deveriam ser corrigidos e combatidos. Um exemplo disso é o texto chamado Appendix Probi. Neste texto, de autor desconhecido e datado por volta do século VI d.C., temos uma lista de 227 palavras que não correspondiam com as suas formas corretas de acordo com o latim clássico. Do lado esquerdo da lista, temos uma coluna com as palavras corretas do latim clássico e do lado direito, uma coluna com as palavras erradas. Antes de cada palavra errada, está escrito non. Provavelmente, esta lista foi escrita por um professor para corrigir os erros de seus alunos, que usavam palavras vulgares em vez das do latim clássico. O texto é importante para a história das línguas românicas e, sobretudo, da língua italiana, pois nos mostra que, naquele período, as línguas vulgares eram percebidas como erros, ou seja, variações a serem corrigidas. As formas que antes eram consideradas erradas são hoje, em sua maioria, utilizadas nas línguas românicas. Podemos observar o processo de mudança e algumas formas presentes no italiano contemporâneo. Por exemplo, o documento sugere usar a palavra cálida em vez de calda e aqua em vez de aqua com C, como são em italiano. Hoje apresentamos um pouco sobre a importância de registros escritos para os estudos da história e evolução de uma língua. Nos próximos episódios, vamos apresentar outros registros de línguas vulgares que são considerados os primeiros documentos da língua italiana. Fique ligado e até a próxima. Os vídeos foram produzidos pelo graduando Matheus Eduardo Ferreira, do curso de licenciatura em Letras Italiano da Universidade Federal do Paraná, dentro do projeto A História das Línguas da Itália na Perspectiva Lexical, Percepção, Ensino e Aprendizagem, sob orientação da professora Carine Marielle Rocha da Cunha, com financiamento da Fundação Araucária.